Olá, amigos, boa tarde. E hoje o tema trazido é esse sobre a ascensão do homem nos caminhos da árvore da vida. Aqui é uma representação simbólica do que vem a ser essa árvore da vida, né? Que é muito estudado na Cabala. E pela ilustração a gente vê o quê? Essas bolinhas, que a gente pode dizer que são as cefiras, e tem essas linhas que a gente considera como caminhos, e essas colunas, né? Tem a coluna da esquerda, tem a coluna da direita e essa coluna do meio. E esses nomes aí, nesse desenho esquemático, né, da árvore da vida, eles estão em letras hebraicas. Então, essa árvore da vida é uma metodologia para que a gente aprenda com mais facilidade determinados assuntos. Essa metodologia ela pode ser aplicada em vários aspectos assim da nossa vida, né, da nossa existência aqui, desde a origem do universo, desde os princípios do homem, ou o homem como ele se manifesta aqui no nosso plano, e também em todos os aspectos da sua vida prática aqui existencial. Se você quiser fazer um organograma na sua empresa, pode aplicar também esse esquema da árvore da vida, que vai dar muito certo. Então, essa ascensão do homem, porque o homem, enquanto ser manifestado nesse mundo fenomenal, que é o nosso universo atual, houve um momento de emanação do absoluto, um momento de criação, outro de formação e o de manifestação. As palavras hebraicas para isso é Atzilut, Beriá, Yetzirá e Asirá. Então, nós estamos nesse mundo Asirá, o mundo da manifestação, da matéria e com todos os seus vislumbres, né? de presença. Aqui, no próximo slide, Sefirote da árvore da vida. A palavra Sefirote é o plural de Sefira. Então, não sei se está dando para vocês verem aqui a minha setinha, né, do cursor. Essa Sefira aqui, chamada Keter, essa da coluna da direita, a do topo, é chamada de Hokman, a da esquerda, Binah. Depois tem Chesed, Geburah, Netzach, Hod, Malkut. É sobre essas cefiras que irei falar hoje, né? Mas vocês vejam que tem ainda essas outras três aqui. Da Ati, tem Tiferet e tem Yesod. Vou falar assim, bem sinteticamente, de maneira bem lacônica mesmo. E Yesod vem a ser a representação da nossa personalidade, aquilo que a gente está sendo atualmente. E Tiferet é a nossa essência, né? É a nossa alma. Tudo, vocês vejam que é a única sefira onde todos os caminhos desaguam nela, pode-se dizer. Todas as sefiras estão ligadas a Tiferet, porque ela é como fosse o nosso átomo primordial, aquela essência que passa de uma encarnação a outra, sucessivamente, e vai evoluindo. Da Ati é um sefira misterioso, que não cabe a gente agora desenvolver, né, esse tema, não. Então, de Keter a Malkuth, o surgimento do homem se deu pela emanação do absoluto, e na hora que ele emanou veio Hokmah e Binah, mas aí, devido a um processo de
como direi, de dissociação, os seres presentes aqui nessa sefira da esquerda, eles, como a gente pode dizer na tradição, né? Eles se rebelaram e quiseram eles mesmos construírem, né, o seu mundo. Então, houve um decaimento da força pela sefira de Binah, porque era para ser tudo harmonioso, era para haver um desdobramento simultâneo das sefiras, tanto de Hokmah como de Binah, essa força descendo par a par, mas como houve o declínio antecipado de Binah, então Hokmah ele foi se projetando. À medida que Binah ia decaindo, Hokmah, com sua força, ele foi se projetando para quê? Para equilibrar. O objetivo da existência, de um modo geral, nesse nosso mundo dialético, é esse, porque nenhum sistema perdura se não houver equilíbrio. Se não houver equilíbrio, vai haver a inversão, vai haver imagine uma balança, porque hoje em dia é tudo digital, mas imagine uma balança como tem lá na deusa Têmis, né, da justiça, ou antigamente, e ainda tem as representações simbólicas da balança. A balança tem o fiel da balança, ela com os dois braços estendidos e aqueles dois pratos. Então, para haver estabilidade, não pode ter muito peso ou a força descer só numa direção. Tem que haver o contrapeso também para que haja equilíbrio e essa manifestação possa perdurar. Se não houver, não tem como haver estabilidade, não tem como haver a manifestação, tudo vai se subverter. Então, os nomes das sefiras já foram ditos e aqui nós vamos ver também que, além das sefiras, existem também essas colunas. Tem a coluna da severidade, que é essa coluna da esquerda, que contempla 3 sefiras, que vamos ver já já. Tem a coluna da direita, que é a coluna da misericórdia, também são 3 sefiras, e a coluna do equilíbrio, a coluna do meio, que são esses 4 sefiras. E agora a gente vai aprender quais são essas sefiras, né? Como o processo se desenrolou. Então, a força, a onda de vida, a cada momento que o absoluto ele quer se manifestar, então ele emana, ele cria na sua mente, depois ele forma, né, para depois, então, esses moldes criados eles sejam revestidos de matéria e cheguem à manifestação. Então, aqui a gente vê que Keter, ele emanou, dessa emanação surgiu o 1 se dividiu em 2, né? Que aqui a gente chama de tríade superior. Então, é Keter, Hokmah e Binah. Então, 3 é 1, é tudo a mesma coisa, que emana diretamente do 1. É o 1 que se desdobrou. A partir daqui, vocês estão vendo essas setinhas. Tem a seta partindo de Keter para Hokmah e de Hokmah para Binah. E depois, à medida que Binah foi descendo, então, para contrabalançar a força e não desestabilizar tudo, então Hokmah ele foi sendo trazido para baixo, mas não diretamente. E foi feito esse movimento aqui em zigue-zague, que continuou ao longo de todas as sefiras até chegar aqui em Malkut. Então, representando o homem no esquema dessa árvore da vida, a gente pode resumidamente dizer o seguinte: aqui Malkut,
que é a parte mais inferior da representação do ser humano aqui na Terra. Malkuth representa o corpo físico, a sua estrutura biológica. Mas a gente sabe que o ser humano não é apenas uma estrutura biológica. Ele possui processos voluntários, que é representado por Hod, e processos involuntários, que é representado por Netzach. Então, o homem, enquanto ser físico, material e orgânico, ele possui também esses processos voluntários. Por exemplo, você quer beber água, está sentindo essa necessidade, você caminha até a fonte, onde vai pegar um copo e fazer uso da água que dispõe ali. E, a partir de então, o que é que vai acontecer? Todo o processo digestivo não vai depender da sua vontade, não. Porque o seu organismo ele já sabe, ele já aprendeu em outras eras como processar esse recebimento desse alimento. Então, os processos voluntários estão representados por Hod e os involuntários por Netzach. Em tudo na vida, nos nossos momentos, estou aqui falando, a gente está respirando, a gente não precisa estar dando comando nenhum, né? Já para um ato voluntário, eu tenho que desejar alguma coisa, né? Para desejar alguma coisa, eu tenho que ter alguma necessidade. Então, vocês vejam que essa descida aqui, que a gente chama de raio, ou espada flamejante, que houve a descida de Keter até Malkuth, para a gente voltar a essa condição divina, que é representada por Keter, a gente tem que inverter essa ordem. A gente tem que sair de Malkuth e ir ascendendo nesse caminho da árvore da vida. Então, o Malkuth, existem seres só representados com matéria, que sejam exclusivamente inativos, que não tenham processos voluntários e involuntários, sim. A gente pode chamar de seres, sim. São os minerais. Então, dentro do campo do reino mineral é que estão essas estruturas que são compostas exclusivamente de matéria, que pode ser orgânica e inorgânica. E, a partir do momento em que existem processos voluntários e involuntários, nós já estamos entrando em outra seara. São seres que fazem parte da escala biológica mais inferior. Então, vocês vejam que é um triângulo invertido. Então, esse triângulo invertido faz parte, por exemplo, o reino vegetal, que é composto mais de matéria, Malkuth e Netzach, que são os processos involuntários, embora tenha algo que a gente pode chamar assim, de processos voluntários, embora sejam mais reações químicas, né, relacionado com a luz, né? Você botar uma plantinha num determinado ambiente ou dentro de uma caixa que tem um furinho, quando ela crescer, à medida que ela for crescendo, ela vai se dirigir exatamente para aquele furo. Para quê? Para captar a energia solar. É como se ela quisesse aquilo ali. Então, dentro desse campo aqui, existem os seres da escala biológica mais inferior. Além dos vegetais, também seres microscópicos. Mas o homem não é apenas a estrutura material. Ele, além de possuir processos voluntários e involuntários, ele também possui emoções, que é representada por Geburak. Então, as emoções, nesse caso, vocês vejam que ela está localizada aí na coluna do rigor, né? Ou da severidade. Então, são as emoções grosseiras, né? Aquelas que estão mais ligadas ao a nossa bioquímica também, sabe? E que faz com que a gente, muitas vezes, reaja de maneira intempestiva.
E em oposto a ele, vocês veem tem essa linha ligando aqui, é como se fosse a polaridade. Tem Gesed, que Gesed é representante dos sentimentos. Está na coluna da misericórdia, que é na coluna da direita, e esses sentimentos são as coisas assim mais belas que existem na nossa vida, uma bondade, um senso de justiça, as virtudes, a compaixão. Então, esses sentimentos estão representados aqui. E dentro da escala biológica, além dos seres do reino mineral e do vegetal e dos animais inferiores, existem já aqueles seres que convivem com os humanos, que têm emoções e que têm sentimentos também. Eles possuem um amor assim incondicional, né? São representados pelos animais domésticos, aqueles que já convivem com a gente. E dentro do próprio reino tem aqueles casos que a gente vê de mães, né? As mães que protegem seus filhos, mesmo que elas se sacrifiquem, né, por eles. Então, é representado, eles já possuem essas cefiras desenvolvidas, e alguns, à medida que vão ascendendo na escala, eles já têm rudimentos de mente. Mente justamente representada por Binah e por Hokmah. Só que aqui, no caso, o Binah, dentro da coluna da severidade, do rigor, ele representa a nossa mente concreta, a nossa mente intelectual, objetiva, que quer, assim, que pesquisa, que vai atrás, que faz experimentos e mais experimentos, como é o caso assim de alguns cientistas, que Dr. Laércio falava muito de Kekulé. Eu nunca tinha ouvido falar, né, desse senhor. Aprendi com ele. Kekulé foi quem descobriu a cadeia de hidrocarbonetos. Ele passou tempos e tempos tentando encontrar a maneira dela ser representada e não conseguia. Estava sempre faltando alguma coisa. Até que, num dia, quando ele, exausto, cochilou, ele sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo. Então, foi que ele se deu conta que não era uma cadeia linear, era uma cadeia cíclica. E, a partir daí, toda a química orgânica começou a ser desenvolvida. E também existem relatos de outros cientistas, né? Eles trabalham, fazem esforço com a mente concreta, mas assim, o cair da ficha, aquele lampadinha do professor Pardal, que pensa, pensa, e de repente aquela luzinha acende, é representada essa luzinha, ou caiu a ficha, ou o sonho é representado pela intuição, pela sabedoria de Hokmah. Então, Hokmah, no topo da coluna da misericórdia, representa sabedoria e intuição. E enquanto que Binah representa conhecimento e o pensar. Então, o pensar está representado aqui. Mas o homem não é apenas estrutura física composta de processos involuntários, processos voluntários, emoções e sentimentos, nem só pela mente concreta ou mesmo pelo corpo búdico intuitivo. Ele tem uma centelha divina. E é essa centelha divina, né, que é como fosse uma chispa de Deus, que está dentro de todo homem e de todos os seres, na realidade, só que no homem de maneira assim mais óbvia, enquanto que nos outros seres da escala evolutiva, eles já têm o embrião, já têm o gene, porque só existe um ser, né? Que é o próprio Deus, o próprio absoluto. À medida que a gente vai evoluindo e ascendendo espiritualmente, a gente vai se tornando também, né, um Deus. Então, é essa descida da força que se dá nesse sentido, na subida ou na ascensão
a gente tem que inverter esse caminho. Tem que subir. E se a pessoa chegar a um ponto de desenvolvimento espiritual, ele tem uma maneira mais sábia, né, de fazer esse retorno. E é o que a gente vai ver agora. Então, o caminho do monge. O caminho do monge, ele é representado pela Sefira Hod. A Sefira Hod é a Sefira dos processos voluntários. Então, o monge, ele quer submeter a sua vontade, os seus desejos aos seus superiores hierárquicos. Ele obedece fielmente aos regulamentos e aos dogmas estabelecidos e ele assim limita todos os seus processos intelectivos, porque já que ele não questiona determinadas coisas, ele fica ali naquela mesmice, pode-se dizer. Então, ele é um ser submisso, totalmente submisso às condições da ordem que ele segue. Mas, assim, tem o lado positivo desse caminho do monge, né? Que é a humildade. Ele pratica a humildade, ele se submete, mas, em contrapartida, e ele tem o domínio dos seus desejos, das suas vontades, mas, em contrapartida, ele assim, sufoca os outros aspectos do seu ser. O outro caminho é o caminho do faqir. Então, o faqir, ele está representado na árvore da vida pela Sefira Netzach, que é a Sefira que está paralela à Sefira de Hod, que são os processos voluntários. Então, Netzach representa a Sefira dos processos involuntários. E o caminho do faqir é um caminho onde ele quer ter o domínio completo, até dos seus processos involuntários. Então, ele controla quantas respirações ele vai ter por minuto, quantos batimentos cardíacos ele vai ter, o peristaltismo intestinal, às vezes eles fazem até o movimento reverso do peristaltismo intestinal. Deixa a mão numa posição durante décadas, né, e termina necrosando a mão, não corta as unhas, não come, ou come, bota só um grão de amendoim ou de arroz debaixo da língua durante mais de 24 horas. Muitos são como esse aí mesmo. Ele, em cima de uma cama de pregos, né? Fazem essas demonstrações assim, bem assim, extremas, né? De controle do seu corpo físico, porque é só isso que o faqir consegue. Ele tem o domínio completo dos seus desejos, das suas vontades, é claro, e dos processos voluntários, representados por Hod, mas tem também o controle dos seus processos involuntários. Alguns são enterrados só com a mão para fora e ficam ali imersos, né, encobertos, durante vários dias, mantendo apenas o seu metabolismo basal no mínimo necessário para que ele não se desligue, né, completamente de vez do seu corpo físico. Esse é o caminho mais antinatural que existe, é o caminho do faqir. E quando a gente fazendo uma análise fria da situação, a gente vê que são pessoas assim que têm o ego está ali em primeiro lugar, né? Eles querem dizer que conseguem fazer isso. O ego domina. Tem depois o caminho do yogi, que o yogi, então, ele já está numa escala maior, mais elevada, e esse caminho do yogi, ele tem o completo domínio do seu corpo físico, tanto em termos de processos voluntários,
ele se abstém de determinadas coisas porque quer, porque tem uma compreensão da vida e de determinados ensinamentos, que ele se abstém de determinadas práticas. Então, ele faz isso sem sofrimento, usando a mente, porque no momento que ele entende determinadas coisas, então ele se abstém de fazer. Ele tem o domínio também dos seus processos involuntários, mas não nesse ponto de usar esse recurso para se exibir, e sim para desenvolver uma condição onde ele não seja escravo dos seus processos involuntários. Ele ter esse controle, né? Ele também já tem o controle das suas emoções. São pessoas extremamente assim, harmônicas interiormente e exteriormente. Eles têm sua parte sentimental também dominada pela mente, pela compreensão. Não é o domínio daquele que abafa uma situação que fica o caldeirão ali, presta a explodir, não. Ele já tem a compreensão do funcionamento e dos porquês do surgimento de determinados desejos, pensamentos, tudo mais, e ele desenvolve, então, esse entendimento e faz com que ele equalize aquilo ali da maneira mais harmônica possível. Então, nesse ponto aí, o yogi, ele está acima do caminho do monge, do caminho do fakir, obviamente. Ele já tem o domínio das suas emoções ali, e sentimento, representado por Jebudá e Netzach, o Chesed, e ele tem o domínio da mente. Então, ele usa a mente, né? E chega a um grau do seu mentalismo ser a tal ponto que surge algumas questões, não todos os yogis, é claro, mas surgem algumas questões assim de ter um extremismo, uma erudição extrema nesse aspecto da mente de controle mental, né? Controla-se, e se a coisa pender para um ou para o outro lado da balança, vai haver desequilíbrio, vai querer usar o poder que ele tem para fins egoístas, pessoais, dominando a mente de outras pessoas, ou chegar ao extremo de ser um excêntrico na própria sociedade, de rejeitar um monte de coisas e viver a sua vida assim, feito um eremita, feito um estranho, né? Dentro ali do mundo, sendo do mundo, né? Então, esse é o caminho do yogi. E tem o quarto caminho, que foi o caminho defendido por Gurdjieff e um discípulo dele, e tem um nome bem complicado, depois, se alguém se interessar, eu posso passar. Então, eles falaram do quarto caminho. É chamado de quarto caminho, mas doutor Laércio, ele ensinou a nós assim, como o caminho do místico. Então, essa imagem aqui, eu trouxe, não quer dizer que todo mundo que vai fazer uma escalada esteja no seu caminho, é um místico, não tem nada a ver. Mas, simbolicamente, o que é que a gente está vendo? Algumas pessoas estão em direção a um ponto de luz, né, numa montanha, e alguns vão à frente, outra pessoa que está precisando de ajuda, eles não param, eles continuam a sua subida, enquanto tem aquele que se interrompe o seu caminhar, se vira, estende a mão, ajuda, e nem por isso se apresenta como se fosse uma pessoa desenvolvida espiritualmente. Ele está misturado assim com o povo. É uma pessoa comum como nós. Então, esse é o que a gente pode dizer, no meu entender, que é o verdadeiro ocultista. O ocultista não é aquele que usa correntes disso, daquilo, anéis cabalísticos, e faz um monte de coisa,
tem determinados rituais. O místico, ou o verdadeiro ocultista, ele vive o seu caminho aqui, se misturando na poeira com as pessoas, ajudando, sendo altruísta e sem ego. O ego, para ele, já não existe. Então, ele já está no topo ali da tríade superior, que é representado por Ketma, Hogma e por Binah. Então, esse caminho do místico é o caminho, como eu disse, do ocultista, e que eu acredito que, para nós que somos aqui do Ocidente, é o mais viável devido à nossa cultura, devido aos nossos hábitos, né? E é porque eu não encontrei nenhuma figura que representasse tão bem a espada flamejante, mas essa daí eu achei bonita, pelo quê? Mostra uma espada, né? Essa empunhadura sendo agarrada com gosto pela pessoa, porque ninguém mais vai fazer o seu caminho, a não ser você mesmo. Então, é você quem deve guiar-se nesse caminho, ascendendo passo a passo, de Sefira a Sefira, gradualmente, sem desespero, com equilíbrio, buscando o caminho do meio, neutralizando as polaridades, evitar os extremos. Aquilo que o senhor Buda disse, né? A senda óctupla. Então, e tudo assim, no nosso dia a dia, sem nos afastarmos do nosso cotidiano, do nosso trabalho, das nossas obrigações cotidianas. Então, é você que vai galgar aí o seu caminho. Só que nessa caminhada existe uma outra condição também, que é muito difícil, é a questão do apego. Então, tem gente que se apega ao corpo físico, tem gente que se apega às coisas materiais, tem pessoas que se apegam à sua própria personalidade, né? Tudo que existe no mundo, as pessoas elas julgam segundo aquilo que elas avaliam nelas mesmas. E parece que ela que é o topo de tudo, e todas as avaliações que faz é assim, se não for como eu, então está errado. O primeiro objetivo, se não for cristão, então não vale. Se não for muçulmano, então está errado. Se não for budista, cai fora. Se for um americano, não presta. Se for um indiano, é tolo. Nada dessas coisas tem importância, né? Então, esse caminho do altruísmo e da fraternidade passa por esse autoconhecimento, por esse reconhecimento da nossa egopersonalidade, mas além e da nossa personalidade essencial, unida através da centelha divina com tudo mais. Então, essa unidade fundamental que existe em tudo, ela vai sendo conquistada e vai sendo uma condição assim inseparável da sua visão de mundo. Então, essa situação do apego é porque existem pessoas que não possuem nada na vida, mas são possuídos pelas coisas que ela vê no mundo. Aí desperta o quê? A inveja. Então, tem gente, por exemplo, que não tem um celular, aí quer o celular da outra pessoa. Então, ele vai fazer de tudo para ter aquilo. Já existe aquela outra condição da pessoa que tem as coisas e que é possuída pelas coisas. Então, de repente, acontece uma mudança assim, na vida, uma situação como essa que nós estamos vivendo, de pandemia, de mudanças geopolítica e socioeconômica, e, de repente, uma empresa quebra, vai à falência,
Então, a pessoa que possuía, né, muitos bens e perdeu, mas era possuída por tudo, então ela também vai afundar. Pode entrar em depressão, pode cometer atos os mais insanos possíveis. Tem aquela condição da pessoa que possui, mas não é possuído pelas coisas que ele possui. Nem em relação às coisas materiais, nem em relação às relações humanas, diante de perdas, por exemplo, de familiares, sofre, chora, mas tem a compreensão, né, de que assim, existem outros planos de manifestação da consciência, a vida continua e ele tem que seguir em frente, né? E tem aquela condição da pessoa que não possui e que não é possuída. Então, essa é a condição assim mais assim benéfica, pode-se dizer, possível. Porque mesmo sem possuir nada, nada lhe falta. Porque tudo vai chegando na hora certa, no momento certo, e ele não é possuído, ele não inveja, ele não é egoísta. Ele trabalha, ele vive, ele tem família, mas ele tem essa visão que vai além das coisas aqui desse nosso mundo físico. Então, cabe a cada um de nós galgarmos esse caminho que leva à inversão da descida do raio, né? E essa espada flamejante ser empunhada por cada um e revertermos esse caminho para chegarmos, então, à glória divina. Pronto, gente, era isso que eu trouxe para vocês. Vou interromper agora a gravação e muito obrigada a todos. Obrigado, Berna. Valeu. Tchau, tchau.